Olá pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e estamos hoje aqui com mais uma live para peritos, onde nós iremos abordar algumas curiosidades sobre a perícia grafotécnica. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Michela Mendonça. Mas para isso, vamos saber quem é a doutora Michela Mendonça. A doutora Michela Mendonça, ela é formada em engenharia, ela atua como perita em insalubridade e periculosidade, ela é perita em papiloscopia e, como nós não devemos esquecer, e é o tema de hoje, ela é perita em grafotécnica e em documentoscópia. Vamos lá então, vamos conhecer a doutora Michela Mendonça? Tudo bem, doutora? Tudo, e você, Fabiana? Estamos bem, estou bem. Vamos falar um pouquinho sobre da Michela. Fala para os nossos internautas aqui quem é a doutora Michela Mendonça. Eu sou formada em engenharia civil e pós-graduada também em segurança do trabalho, como você mesmo disse, né? E também pós-graduada também em documentoscopia, né? E que a grafo, ela é uma matéria da documentoscopia, bem na verdade, né? E muitas das pessoas acham que é o contrário, né? Sim. Quem não está no ramo acha que é o contrário, mas não, a documentoscopia, o grafo, na verdade, ela faz parte da documentoscopia, né? É uma das matérias, né? Fora o papiloscopia também, que a gente também acaba atuando também nessa área, né? E como assim? Você como engenheira teve essa curiosidade de ser perita judicial? Bom, a perícia judicial, na verdade, entrou na minha vida na parte do grafo, por incrível que pareça. Porque na parte da engenharia civil e tanto da segurança do trabalho, não nos dias de hoje, na verdade, né? Mas a gente fala nos dias de hoje da impressão, né, que é, como se fala? Que é uma coisa muito longa, mas, assim, de uns 4 anos para cá, né? Então, antigamente, era um mundo meio que fechado isso, né? As pessoas não queriam abrir esse universo. E não sabiam, né? Sobre a perícia judicial. Na verdade, não é que não sabia. Na verdade, as pessoas, elas são egoístas em compartilhar. Sim. Né? Eles são egoístas nessa parte de, tipo assim, eu vou falar para a Fabiana que grafo dá dinheiro, um exemplo, né? Mas por que eu vou falar para ela se eu posso fazer sozinha? Nossa. Entendeu? Então, assim, aí o mundo para me dar a perícia, ela começou, na verdade, em 2019. O Ricardo Caires, né? O doutor Ricardo Caires, através do Instagram e tal, e eu vi que ele ia dar uma palestra no Cresce. Eu fui lá, aí foi quando eu conheci ele pessoalmente e tal. Aí ele me convidou também, queria fazer uma palestra aqui em Guarulhos. Eu fui e foi quando ele me apresentou a perícia grafotécnica, né? Olha só que legal. E voltando até a questão da perícia, como você até havia falado, quando eu fiz a pós de engenharia de segurança do trabalho, isso tipo há 10 anos atrás, o professor comentou sobre essa questão das perícias, né? Que a gente poderia estar atuando. Mas, tipo assim, foi uma pincelada, tipo, olha, tem perícia, mas não falava como que funcionava. E na faculdade você não aprendeu? Não, na faculdade piorou. Piorou. Porque eu acho que nem naquela época não tinha... Não era tão divulgado. Não era tão divulgado. Na faculdade esquece. Na realidade, Michele, quando é falado sobre a perícia judicial, né, muitos acabam confundindo com a perícia criminal. Então, quando fala da questão da figura do perito, eles já associam com o perito criminal. E na faculdade, e é uma matéria que eu sempre discuto, até mesmo na FIG, sempre falo com a doutora Ossana, mando até um abraço para o pessoal da FIG, os alunos da FIG, que essa matéria da perícia judicial, ela tem sim que ser dada na grade curricular das matérias, não só do direito, da engenharia,
da psicologia, da fisioterapia. Porque tudo é umas áreas que você pode estar atuando e as pessoas não sabem também. Não sabe. Olha só que interessante. Lá no Código de Processo Civil, o legislador ele fala que o perito ele tem o conhecimento técnico ou científico. Ele não fala e científico, ele fala ou científico. Então, a pessoa que tem um conhecimento técnico, ela pode sim ser um perito judicial. Sim. E se ela tem uma graduação, ela também pode sim ser um perito judicial. E isso não é abordado nas matérias em si. Entendeu? Entendi. Não, Mas é exatamente, na faculdade eles não passam essas informações. É como você falou, as pessoas, elas confundem muito. Um exemplo, quando você fala assim, eu sou perita. Nossa, aí as pessoas assimilam o criminal. Você fez concurso? Não, é o judicial. O judicial não tem a necessidade de você prestar o concurso, né? Não, e eles falam assim, Você é perito judicial, então você é da polícia? Exatamente. Esse é policial, não. Não sou policial. E aí você Usa um distintivo desse daqui, né? Olha só, pessoal. Isso daqui é só para fins de apresentar mesmo, mas a gente não usa esse distintivo, né? Exatamente. Isso daqui que não vai deixar, não vai fazer a pessoa ser um perito. Ser um perito. Né? E às vezes os alunos fazem um curso, né, e falam assim, doutor, eu vou ganhar uma carteira daquela, eu vou ganhar um distintivo daquele, e eu sempre falo nos cursos, pessoal, isso daqui não titula você como perito judicial, e sim o despacho do juiz. Eu acho que, na verdade, as pessoas perguntam, porque tem muitos cursos que vendem. Faça o curso que você vai ganhar a carteira. Kit, né? E tal, a carteirinha, né? Que eles falam, a carteirinha do perito. Não, o perito ele não tem a carteirinha. A carteirinha é do seu conselho, na verdade. Né? Cada um tem o seu conselho, e se tiver, e se não tiver, o seu RG que você vai se apresentar e tá lá e pronto, e acabou. O despacho do juiz, e o onde fala que você foi nomeado ali como perito. Exatamente. Então, aí assim, voltado pro grafo, como eu falei, né? O Ricardo, ele deu uma palestra aqui, aí ele apresentou, falou que ia dar um curso, né, de grafotécnico e tal, e começou a explicar. Então, isso me deu uma curiosidade. Eu falei como assim? Eu assino, uma pessoa, vai lá, faz uma falsificação e eu consigo identificar que aquela assinatura é minha e aquela não é, né? Aí eu fiz o curso com o Ricardo em 2019, mas é assim, lógico, cada um, né? A gente não pode ficar apontando as pessoas. Eu fiz o curso do Ricardo, mas eu falei, não, eu não posso parar só nesse curso. Eu tenho que fazer outros cursos, porque a gente sempre aprende, né? Vamos dizer que foi, assim, um pontapé inicial. Isso. Ele falou do curso, explicou, ensinou, você achou interessante, você foi lá e vou me aprimorar. Exatamente. E até hoje, não é só naquela época, né? Uhum. Então, aí depois eu ainda fiz com o Manuel Afonso e tal, também com ele. Também um excelente, né, profissional, e assim foi indo. Fiz também com a Kelly Mori, também o curso com ela, sabe? Também que é uma pessoa... Para entender melhor, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz o grafo, eu já entendo. Não, porque cada perícia é uma perícia. Não tem aquela história de copia e cola, não. Não, e nem receitinha do bolo, para falar assim, mas porque tem gente que fala assim, como que eu faço? Me dá aí a receita, me dá o seu... É que nem as pessoas falam assim, você pode me emprestar o seu laudo? Eu posso, mas se você não entender, não saber do que você está falando, não adianta nada. Você entendeu? Então, cada pessoa você tem um jeito até mesmo de fazer o seu laudo. Né? E para você ler, que nem nós duas que atuamos nessa área. Sim. E a gente sempre troca essa figurinha, né? Você faz o seu laudo, você me manda, fala, o que você acha? Não, tá bom, faz assim, eu não entendi isso. Aí tem um outro que faz o parecer, você fala, o que você acha desse laudo, desse perito, como já aconteceu? Sim. Aí eu até falei, Fabi, nós que entendemos, para mim tá difícil, mas eu sei do que ele tá falando e eu consigo visualizar. Mas um leigo não vai conseguir. E os laudos, eles não são para técnicos, eles são para leigos.
Porque quem são os leigos? Os advogados e o juiz. Porque se o juiz soubesse, ele não ia ter o perito. Não ia ter o perito. E isso... A própria legislação, ela fala que quando o perito for emitir o laudo, que ele tenha que ter uma linguagem simples que todos possam entender. Exatamente. Né? E a conclusão dele tem que ser simples, que todos possam entender. Então, isso daí é muito interessante. E eu, também, quando eu ingressei no grafotécnico, quer dizer, eu ainda relutei bastante para ir para o grafo. E, inclusive, tive, assim, o incentivo do Ricardo, sim. né? Ele foi o mentor disso, né? O incentivo. E aquilo, você tem um incentivo, é que nem eu falo para os nossos alunos, olha, você está fazendo um treinamento, você está fazendo um curso, inclusive vai ter o curso da imersão. Agora, em julho, no dia 8 de julho, vai ser num sábado, vai ser espetacular e você está convidado a participar desse curso. Inclusive, aqui no nosso comentário, vai ter como você fazer a sua inscrição. Então, faça a sua inscrição e não deixa para a última hora. Tem muitos que deixam para a última hora. E não consegue a vaga. E não consegue a vaga. Ou seja, você vai ter um curso espetacular, porque lá na imersão vai ter a doutora Michele, vai estar presente conosco, vai ter o doutor Fabiano, vai estar presente conosco, o doutor Edilson e muitos outros peritos vai estar conosco lá, inclusive tem outros convidados especiais que vão estar presentes lá justamente para quê? Retirar dúvida de você que vai participar lá com a gente no dia da imersão. E cada um com sua experiência, né? Com a sua experiência. E uma não para por aí, que nem a doutora Michele, ela não parou. Ela teve o incentivo do doutor Ricardo, ela fez o treinamento com o doutor Ricardo e, posteriormente, ela buscou uma pós, né, doutora? Isso. E fez outros cursos com outros profissionais, né? Inclusive, são matérias que a gente nunca desiste. Agora tem a assinatura digital e digitalizada, que vai ser discutida, inclusive, nessa imersão. Eu devo falar, pessoal? Sim. No dia da imersão, eu vou trazer novidades que vai abranger sobre a perícia digitais e digitalizadas, né, doutora? Não, mas é assim mesmo, é que nem eu falo para as pessoas, né? Não basta um curso. Eu acho que um curso é para despertar. Sim. É para você falar assim, não, eu me reconheci, eu quero fazer, eu gostei, achei interessante. Mas ficar só em um curso, eu acho muito pouco. Sim. Eu acho muito pouco, porque assim, mesmo que você já saiba, você sempre vai pegar alguma coisa de um, de outro, sabe? Então, é assim, que nem, como eu já havia falado, eu e você, a gente sempre troca essa figurinha. Sim. Fabi, olha, faz assim, não, olha, faz assim, o que você acha, não sei, porque a gente sempre tem um olhar diferente. E isso é interessante, doutora, porque isso mostra que você que nós, peritos judiciais, nós temos que ter as parcerias. Porque, às vezes, uma dúvida minha é o entendimento, a doutora vai saber responder. Às vezes, uma dúvida da doutora, eu vou saber responder. Então, nós não somos semideus. Eu sou perito, eu sou o expert, o sabedor de tudo, eu não preciso de ninguém. Não, nós estamos aqui sempre o quê? Aprendendo, né, doutora? Sim, com certeza. Mas a gente não pode ser egoísta, porque, assim, pelo menos, eu tenho um hábito de falar assim, as nossas vistas, elas cansam. Sim. Mas cansa em que sentido? De você pegar uma perícia, você ficar ali, porque assim, não é uma assinatura. A questionada é uma. Quando a gente vai lá e faz a coleta, são 30, 40, 50 assinaturas. Sim. E todas essas assinaturas a gente olha, né? Para a gente poder fazer o confronto, né? Então, aí é que eu falo, que as nossas vistas cansa, né? Você fala, pô, mas será que eu estou vendo direito? Não estou e tal? Então, essa troca que é bacana, porque às vezes eu vejo alguma coisa e às vezes não vejo, e às vezes você vê, e isso que é o legal, né? Essa troca de experiência, na verdade, né? E como eu falei, cada perícia é diferente, não pensa você, eu vou pegar sempre uma perícia, uma assinatura facinho, vou falar uma coisa para vocês, a assinatura facinho é mais complicado. É verdade. A rúbrica, né? Nossa, olha assim. A rúbrica é a pior. Porque a rúbrica é uma coisa simples e para analisar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas se for uma rúbrica é fácil. Não é.
é a pior, porque você tem que olhar, você tem que analisar, você tem que ver a divergência, a convergência, tudo. E é complicado, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas, assim, a gente tem os parceiros, né? Que não tem como não ter. Eu, pelo menos, eu sempre faço, né? Sempre assim. E a parceria que a gente fala também, não é assim, eu vou fazer o laudo da Fabiana. Não. Eu vou analisar. Né? Porque às vezes a pessoa pensa isso, né? E agora, olha, você que se vire aí. A gente vai analisar. Aí tem um caso, a Fabiana foi nomeada num processo assim, e agora? É uma coisa nova. Não, peraí, vamos fazer junto. Né? E quando eu falar, vamos fazer junto, é porque também é pra gente aprender. Sim, com certeza. Né? Não é, Fabiana, vamos fazer junto, mas vamos rachar aqui os honorários. Não, não é isso. É o aprender. Porque como você falou, eu fiz a pós de documentoscopia? Fiz. Eu sei tudo? Não. Você sabe, é na prática. Verdade. Não é ali na faculdade, na faculdade não, na pós. No final de semana, porque a pós é sexta, sábado, domingo. Entendeu? Então, aquela hora, você está anotando, você está vendo o professor falar, é lindo, maravilhoso. Ok, mas você tem um norte. Porque quando você pega mesmo a perícia para analisar, dá um frio. Você fala, e agora, o que eu faço? Vou declinar agora. Gente, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Eu sempre falo pro pessoal, você quer ser perito judicial? Você tem que aprender a gostar de ler. Porque você vai entrar dentro de um processo, não adianta só você ver o material ali questionado. Você tem que ler a petição inicial. Entender o objeto da perícia, qual que é a finalidade daquela perícia, qual que é o documento questionado. Você vai fazer um mapeamento, não é isso? Um trajeto de como você vai montar a sua perícia. Isso é muito interessante. Isso nós temos que nos atentar. Mas é até interessante você ter falado mesmo, de ler o processo. Eu já vi, não vou citar nomes, mas eu já vi, tipo assim, peritos não se atentarem e, tipo, pegarem a peça questionada, que não era a peça questionada, que na verdade era a peça original. Ai, meu Deus. E analisar e falar que é falsa. E a pessoa fala, não, essa daí, a pessoa reconhece a assinatura. Entendeu? Então, aí você vê que o perito está desatento. Nossa. E eu falo para você, eu já vi laudos assim, eu já vi laudos que quando a gente coloca lá as peças, que a gente, de confronto, né, que é o RG, o passaporte, essas coisas, e tipo, de outras pessoas, não é da pessoa. Nossa. Então, você vê que a pessoa está desatenta, né? Ai, Jesus. Mas a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, assim, o ler o processo, é que a gente, assim, também temos que aprender a ler o processo. Né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas é 1000 folhas, eu vou ler 1000 folhas. Não, gente, você não vai ler 1000 folhas. Você tem que saber a sua parte, né, que te interessa para você ler e saber o que você vai... o que é importante para você, na verdade, né, do processo. Do processo para você redigir o seu laudo, né? Nossa, isso é muito interessante mesmo. Eu já vi situações também, né, da pessoa fazer justamente isso daí. Poxa, o perito, eu na figura de assistente. Então isso que eu tô falando. Poxa, o perito não viu esse daqui. Nós estamos fazendo a perícia de um documento, mas por que o perito não usou o documento de fé pública? Mas o documento que chegou ao cartório e o cartorário disse que essa assinatura aí lá carimbou dizendo que mas peraí, se o falsário, que hoje, né, se o falsário falsificou aquela assinatura e é idêntica, como que você vai reconhecer? Na verdade, não existe duas assinaturas idênticas, né? Então, assim, se as assinaturas elas estão idênticas, uma é falsa. Uma é falsa. Isso é fato. Uma é falsa. Mas é que nem, por exemplo, eu peguei um processo, já transitou e julgou, já deu tudo certo no laudo, a pessoa tinha falecido. E o falsário, ele sabia assinar a assinatura da pessoa. É claro, tinha alguma falha assim, mas... Tempo que não é dele.
A falha, A falha, ela vai existir. Ela vai existir. Porque a assinatura não é dele. Mas aos olhos... Olhos nu, a Sim. pessoa que não conhece, ela vai falar, não, essa assinatura é dele, né? E aí... por semelhança. O Isso. reconhecimento por semelhança. E aí, como que a gente vai analisar uma assinatura de uma pessoa que já faleceu? Aí nós fomos até o cartório, solicitamos o cartão de firma, fizemos a análise, né? E o cartório me falou uma coisa muito interessante, que a partir do momento que a pessoa ela entra no estado de óbito, tem que ser comunicado aos cartórios onde ele tem firma reconhecida para que aquele cartão de firma seja dado a baixa dele. Interessante. Porque senão, o que acontece, doutora? Que nem nesse caso, a pessoa abriu lá a empresa, pegou, assinou a assinatura da pessoa e foi reconhecido. Por quê? Porque não foi dado baixa no cartório. Então, quando eu falo assim, faça a coleta ou faça a análise com um documento de fé pública que eu falo, RG, CNH, passaporte, e aí vai. Mas não naquele documento que é contrato de locação. Porque o que eu posso fazer? O contrato você não sabe, você não está lá. Você entendeu? Contrato de locação, contrato de venda, o documento da JuSesp, entendeu? Por causa dessa situação, dessa história que eu trouxe aqui para a gente... Você sabe que É muito interessante você ter tocado até justamente nesse assunto. Você está com processo, assim. eu tô como assistente técnica. E é assim, é legal isso daí, porque foi meu primeiro laudo como assistente técnica. Não, meu primeiro laudo de tudo, de grafo, gente. Foi o primeiro laudo de grafo. Só que foi como assistente técnica. E assim, dá, assim, fora o frio da barriga que dá, por quê? Porque o advogado, ele precisava do meu parecer para ele iniciar o processo. Nossa. Então, eu tinha que falar, é falsa ou é verdadeira? Se é falso, ele vai entrar com o processo. Se é verdadeira, esquece. Só que, assim, o que acontece nesse documento? Esse advogado, né, o que acontece? Ele estava fazendo inventário. Nossa. Da esposa e do marido, né? E os filhos, meus pais têm esse imóvel e tal, tá. Aí tem um imóvel que foi vendido. Ué, como assim? Só que, assim, um exemplo, foi vendido meses antes acho que foi o senhor que faleceu por último, né? Meses antes do senhor falecer. Tudo bem até então. Na hora que o advogado vai lá e pergunta, né, para o outro advogado, cadê o documento? Deixa eu ver esse documento que ele assinou. O advogado pegou, foi lá e foi reconhecer firma. Nossa! Ele já falecido. Então, isso que você falou, que aí teríamos que estar lá levando e infirmando o cartório, isso é muito interessante. Porque nessa questão, eles não iriam reconhecer. Só que assim, ele quis burlar. Porque ele falou assim, eu vou lá, porque é por semelhança. Sim. Não é autenticidade. Né? Não é autenticidade, é por semelhança. Só que é muito interessante isso, porque assim, eu fiz o laudo, horrível, mas fiz. Deu certo. Não, deu certo. É horrível que eu digo assim, esteticamente, né? Sim, na verdade, sim. Né, Fabi? Porque assim, a gente vai aprimorando nossos laudos, sim. né? Que nem eu tô falando, esse primeiro laudo nem se compara com o meu laudo de hoje. Sim. E nem o de amanhã, porque você sempre vai mudando. Você olha assim, você fala, nossa, que interessante isso. Vou colocar isso. Vou colocar isso. As informações. A estética, totalmente diferente. Tanto é que, olha que coisa mais interessante ainda, nesse caso ainda, ele ainda está transitando ainda. Aí chamou a perita, aí eu estou como assistente técnica, lógico, né? Chamou a perita e tal, aí ela falou assim, eu preciso dos documentos. Aí a função do assistente técnico, né? Aí o doutor veio e perguntou para mim, e aí, o que eu mando? Eu falei, os mesmos que eu analisei. Porque eu falei para ele, assim, você tem que entender, assim, o confronto é o mesmo. Se você dá algum confronto diferente, pode dar uma divergência. E isso já aconteceu até falando, aconteceu com o Ricardo Cares, depois eu te falo. Aconteceu exatamente isso com ele.
Então eu falei para ele, o que você me deu para confronto, você tem que passar para ela. Porque senão dá diferença. Pode acontecer Acontecer de dar uma divergência. e Sim. acontece. Aconteceu. Aconteceu comigo agora, né? A pessoa, o perito fez análise nos documentos que não foram os meus que eu fiz, Que você analisou. que eu analisei. Então, mas isso que aconteceu. Aí tá, aí vamos pro... O documento original, cadê o documento original? Ah, tá no cartório, tá no cartório, tá no cartório. Tá. Aí o cartório responde pro Dizendo que juiz não tá. que não está, que só tinha cópia. Aí é claro, né? Aí esses dias chegou lá, informando que justo no dia que a pessoa ia levar pro fórum, o original, o carro foi roubado. Não, furtado, desculpa. Aí eu falei assim, lógico, né? Muita coincidência. Muita coincidência. Muita coincidência, gente. Mas tem. Tem muito dessas coisas. E só que assim, são tudo a questão que a gente não consegue obrigar. Na realidade, Tem que ser analisado todos os itens. Por exemplo, hoje você está como assistente técnico. Hoje você está como perito nesse processo. E posteriormente vai ter um outro processo que você também vai ser nomeado. E já pensou se desse processo é a mesma parte? Que nem já me deparou de um perito fazer a análise de uma assinatura e ele dizer que é falsa. E no outro processo, o mesmo, vamos se dizer, o mesmo documento ele falar que é verdadeiro. É complicado, né? Então, mas aí pega a prova emprestada e confronta. Cara, eu falei assim, e aí? Como que você consegue fazer, como que fala? Duas conclusões diferentes. Né? Então, assim, até acontece, mas assim, a pessoa tem que ter a cautela. Tem que ter a cautela. Porque assim, você, nos seus processos, você tem o domínio, você sabe que o nome das pessoas, do autor, do réu e tudo mais. Se você não tem isso, daí fica meio que complicado. E você também não pode ter uma mente seletiva. Hoje eu atuo mais de 1000 processos. Será que eu vou lembrar? Você lembra, gente. Eu lembro da minha primeira avaliação, do meu primeiro processo que eu atuei lá em 2014. Né? Então, assim, eu lembro da minha primeira. Então, mas assim, a assinatura... Elas são diferentes, né? Então, assim, eu acho difícil você falar assim, eu vou lembrar. Aí, assim, é complicado a pessoa falar assim que não lembra. Você pode não lembrar friamente, mas você falar o desenho. Eu já vi essa assinatura. Ontem eu estava olhando um processo e aí a parte ela foi notificada. E eu estava falando com o advogado, não, mas a parte não foi notificada. A outra parte não foi notificada. Eu falei, mas eu vi a assinatura dela, é a assinatura dela. Eu imprimi lá, verifiquei no contrato, não é a assinatura dela. Não, mas é a outra parte que não foi notificada. Então, assim, você tem aquela, como que chama? Visual. Você tem a lembrança visual. Lembrança visual. Então, o perito, ele tem que tomar muito cuidado com essa seguinte questão. Você tem que analisar, tem que... mas eu vou guardar, são tantos processos, você atua mais de 1000 processos, eu vou lembrar... Você acaba lembrando, sim. Pelo menos um sobrenome, alguma coisa assim, você vai lembrar. Ainda mais porque não é um nome comum. Muitas das vezes também, verdade. Né? E assim, e os peritos também atuantes, eu penso assim, uma coisa que já até aconteceu comigo. Você não pode achar que você é a estrela. Eu sou o perito e, sabe, e tem os assistentes, tipo, você não é ninguém. Por quê? Olha só, eu tive um caso lá em Caçapava, grafo técnico, eu atuo muito em Caçapava. Aí teve um assistente técnico em uma das minhas perícias e tal, tranquilo, né? Ele falou assim, eu posso acompanhar? Eu falei, pode sentar aí, acompanha e tal. Fiz a coleta, ele falou assim, tem como você me passar a coleta? Eu falei, tem. Eu não posso me opor em relação ao assistente técnico, né? Ainda mais porque, querendo ou não, é um colega. Sim. Né? A princípio, você trata dessa forma. Aí passou. Um cara super gente boa e tal. Passou. Aí, o que acontece? Chegou em um outro processo, que foi até o meu primeiro lá de Caçapava, assim, foi consignado, né? Que a grande maioria dos nossos processos são consignados, né? Sim. E essa senhorinha teve 2 consignados. Nossa. Só que lá em Caçapava são 2 varas, né? Então, a primeira e a segunda. Então, eu atuo na primeira. E esse assistente técnico, ele atua na segunda vara. E essa senhorinha foi o processo dela, porque são bancos diferentes, por isso que são processos diferentes, né?
E aí foi na primeira vara comigo e na segunda com o rapaz. E o que acontece? Quando foi para ele fazer a coleta, ela estava já doente, estava internada. Aí a advogada foi e pediu. Falou assim, olha, ela já tem uma coleta dela, não poderia usar essa mesma coleta dela e tal, e pediu. A juíza foi e solicitou que eu pudesse disponibilizar a minha coleta pro perito dela, né? Aí eu peguei e fiz isso, entendeu? Aí ele pegou, foi, me mandou e-mail e tal, pedindo, mandando... Para ficar tudo registrado. Tudo registrado e tal, e eu passei para ele, entendeu? Mas por isso que eu te falo, então não dá, porque hoje você tá como perito, aí você pega, né? Sim. Podia ser, porque assim, eu tô falando, tá certo que eu sou como uma perita e ele também. Sim. Mas eu poderia estar na função dele também como assistente. Sim. E precisar da coleta dele, Sim. entendeu? Porque assim, que nem a juíza falou assim, veja o laudo dela. Só que no meu laudo, eu não deixo toda a coleta por inteira, né? Eu entendi. minimizo. Então, realmente, não tem como você visualizar, Sim. a não ser que você me peça. Eu não disponibilizo, porque assim, é assinatura, e é um Sim. trabalho meu. Sim. Mas está tudo certo quem faz isso. Mas é assim, cada um trabalha de um cada jeito. quem tem um método de trabalho. Exatamente. Como tem... Peritos também, que eu já vi, que deixa no sigilo o laudo, que é para ninguém ter um acesso, somente as partes também. Ah, é? Tem. Nossa. Tem peritos Não, que eu nunca fazem... Deixei o meu no sigilo, não. Eu também não, mas eu tô começando Não pensar em E colocar, né? colocar. Sabe o que eu achei interessante? Por exemplo, eu faço também, não só o grafo, mas eu faço avaliação imobiliária. faço. E esses dias eu estava vendo, tem laudos meus na internet, que já foi para leilão, já foi para arrasta pública. E eu tinha a praxe, doutora, de tirar foto com as pessoas ali, sabe? Para fazer, né? Hoje, depois que eu visualizei o laudo lá, eu não faço mais isso. Entendi. Não faço, sabe? Quando a gente vai naquele... inclusive, às vezes eu até seleciono alguns alunos para fazer... Para te acompanhar, na verdade. Para aprender como na que prática, né? Na prática, né? E às vezes eu tirava aquela foto, pegava todo mundo e não sei o que e tal. E aí, quando o imóvel ia para execução... Vai o seu laudo. Vai meu laudo, e aí vai para arrasta pública, é leiloado, é penhorado, é leiloado, e aí vai alguém arrematou lá, e ele fica lá, o meu laudo fica lá a consulta pública lá para quem quiser... Visualizar. Mas mas é por isso que eu tô te falando. O grafo não. O grafo ainda bem que é uma coisa mais sigilosa, né? Mais prática. Assim, é banco e o autor. Documentos, assinatura, então isso daí é bem mais sigiloso. Mas essa questão de, na hora que você, perito, vai peticionar seu laudo, tem essa opção de sigilo. E nunca passou pela minha cabeça, e eu vou... Aqui, ó, já trocamos aqui, ó. Não, mas é isso que eu falo, a gente sempre aprende. Não tem jeito, a gente sempre aprende. Mas assim, ó, se você começar a analisar friamente, tem um certo sentido, né? Porque assim... Tem os documentos da pessoa, tem o seu contato. E na hora... Que ele vai digitar, então só fica aberto para... Só para as partes. Só para as partes. Para você, para o juízo e para os advogados. Caso eu quiser, porque a gente sabe, né? Tem algumas coisinhas. Caso eu queira entrar no seu processo, eu vou entrar, mas eu não vou ver seu laudo. Nossa. Um exemplo, todos nós sabemos, né? Que qualquer advogado pode entrar nos processos, Sim. desde que não seja... Segredo de justiça. Segredo de justiça. Então, você tem o acesso aos autos. Você só não pode fazer nada, mas você tem o acesso. Aí, nesse caso, ele não vai ter o acesso do laudo. E tem uma coisa muito importante. Por exemplo, a pessoa ela é nomeada como perito. Ele tem acesso àquele processo. E aí, posteriormente, vem os assistentes técnicos, é até uma dica, o assistente técnico tem que solicitar para que o nome dele também seja incluso ali, para que ele tenha
acesso. Não são né? todos, Só né? que Eu não já, são todos. não são Eu todos. já solicitei uma vez de um processo e não me colocaram. Mas se ele coloca o laudo como segredo de justiça, então como que o assistente técnico... A gente depende do Vai ficar advogado. dependendo do advogado. A gente depende. Apesar que quando eu tenho meus contratos como assistente técnica, eu deixo bem claro, falei assim, doutor, eu dependo de você. Não me joga para, tipo, amanhã. Então, tipo assim, peticionou, você já me avisa. Sim. Não me dá o prazo, né? Porque é Sim. corrido, porque assim, depende de mim, depende de você, depende de todo mundo. Sim. Então, não me dá um prazo curto, que é complicado. Porque não é pastel, né? A gente tem mas que analisar. Tem que verificar, né? E isso, doutora, mais informações, mais essas curiosidades, a gente vai estar falando no dia 8. No dia 8/7, né? Onde nós teremos a nossa imersão. Da perícia judicial, onde a doutora Michela vai estar presente conosco. Fora ela, vai estar o doutor Fabiano e outros peritos também vão estar presentes lá para tirar todas essas dúvidas, né? E não só falar do grafo, porque, doutora, nesse dia vai ter várias pessoas, várias profissões. Nós vamos ter dentista, Nós vamos ter médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, né? Então vai ter várias pessoas, né? Profissões diferentes, né? Para estar aprendendo sobre a perícia judicial. Porque a inicial, tudo, a questão do perito judicial, ele é o básico, na verdade, né? Aí depois cada qual que vai para tua área, né? Sim. O rito processual, na verdade, era isso que eu queria falar. O rito processual, ele é normal para todos. Para todos. Né? Isso que eu queria dizer. Para todas as áreas. Para todas as áreas, né? E depois cada qual... seja... Por exemplo, você sabe analisar o grafotécnico. Eu faço avaliação imobiliária. Sim. A Emilis, ela faz a coleta de DNA, é perita em coleta de DNA. O Danilo é o marketing digital. Nós todos aqui temos uma profissão aqui diferente. Isso. Né? Só que a perícia judicial, ela é para todas. Porque ela está amparada pela lei, doutora. Não é só você saber fazer o laudo, analisar a assinatura, né? Ou numa assinatura digital, não adianta você só saber a questão da informatização ali, né? Sim. Das análises das hashes, dos metadados, entre outros. Mas você também tem que saber os atos processuais. Sim. Né? Os prazos que são impostos. Como que eu vou peticionar para dar o aceite daquele processo? Como que eu vou redigir um laudo? Como que eu vou responder uma impugnação? O que é uma impugnação? Que momento que eu tenho que responder? Na verdade, assim, as pessoas, elas têm muito... Eu já tive pessoas que me procuram e perguntam, aí um exemplo, eu fui nomeada, eu dei o aceite e já marquei a diligência. Eu falei, oi filha, não, calma. Tem cada qual o seu momento, sim, né? Sim. Mas o porquê eu falo isso? Um exemplo, é justiça gratuita. Sim. Você dá o aceite, eles têm que fazer a reserva, senão você não pode fazer a perícia. Sim. Né? Tem tudo isso. Não, eu já fiz muito isso, de já dar o aceite, já marcar a diligência, já, sabe? Porque assim, tem uma determinada vara que já conhece o meu trabalho. Então, Sim. na mesma esteira, o que o juiz fala? Ele já, se for justiça gratuita, ele já pede para o defensor fazer a reserva, né? Então, eu já faço aquilo. Só que eu tive, quando eu fui para uma outra vara, né? Então, cada vara, ela tem... Ela trabalha de um jeito. Ela trabalha de um jeito. E olha só que eu achei interessante, olha só, eu vou até contar para você. Eu fui nomeada aí num processo de uma vara que eu já atuo, né? E o juiz, eu percebi, até comentei com o pessoal aqui, eu falei assim, nossa, o juiz, ele tá fazendo que nem eu faço. Porque, assim, tem uma cronologia, sim, né? O perito é nomeado, se ele der o aceite, reserva dos honorários, após o depósito, o perito vai fazer a perícia. No despacho do juiz, ele já colocou, nomeia o perito, estime seus honorários, as partes concordando,
faça o depósito, após o depósito, o perito dá início aos trabalhos. Eu falei assim, ó, eu acho que ele tá aprendendo é comigo. Num despacho só. Porque Não, sim. A maioria dos... Das minhas nomeações, elas já vêm dessa forma. É, É difícil né? não vir dessa forma. Aí, assim, até a questão do aceite, do jeito que a gente dá o aceite, é muito engraçado, né? Foi até bom você tocar nesse assunto. Eu faço de um jeito em Caçapava, Aham. né? E o juiz lá, tipo, ele entende que que eu aceitei, do jeito que eu faço o meu Aham. aceite, né? Sim. Aí, tudo bem. Aí eu peguei e fui nomeada acho que foi em Poá. Foi em Poá. Fui nomeada e tal, e dei. Aí o juiz, queira, perita, informar se aceitou ou não. Eu falei, ué, como assim? Eu falei, vamos estar aqui, porque a gente coloca os nossos dados e tudo e tal, né? Para eles fazerem a reserva, né? Para ser feita a reserva no nosso nome, na verdade, Sim. né? Aí eu falei assim, ué, nenhum eu faço, tá tudo certo, no outro não. Tudo bem, então vamos obedecer o juiz, né? Aí eu peguei, agora eu já comecei a fazer até mesmo diferente. Eu já coloco lá, aceito o encargo e tal, e segue O cronograma. o cronograma normal, entendeu? Mas é bem por aí mesmo. E outra coisa também, né, Fabi? Até em questão da reserva dos honorários e do depósito também, nós peritos também temos que ficar bem atento Sim. a isso. Sim. Porque a vara tem, o cartório, na verdade, eles têm vários processos, e são muitos processos. E às vezes come bom, ele faz parte. Sim. E nós que somos os interessados, Sim. nós temos que estar atento a isso. Sim. Essa questão de ver se realmente foi feita a reserva no nosso nome, com o nosso nome direitinho, bonitinho, tudo certo. Verdade. Se houve o depósito, tudo certinho. Porque eu até falo isso para você, até que você até comentou de lermos o processo, que é muito bom, realmente. Sim. Eu fui nomeada em um processo, fui até aqui em Guarulhos. Olha que interessante esse processo. Não, foi muito... Olha só. Fui nomeada nesse processo, mas eu não sabia que tinha sido nomeada. Eita, nós. Tu começa por aí. Começa por aí. O que eu... Por que eu não sabia? Eu recebi um e-mail de Guarulhos pedindo meus dados para fazer a reserva. Aí eu falei, ué, como assim? Não fui porque o rito é você ser intimada para falar se você aceita ou não. E depois que é para a gente passar os nossos dados. Aí eu respondi, eu falei assim, é referente a qual processo? Eu não fui intimada ainda para dar o aceite do processo. Aí eles me mandaram o processo e a senha. Né? Aí eu falei, então tá bom, então agora eu vou saber do que se refere para eu poder dar o aceite. Aí o que aconteceu na hora que eu tô lendo o processo? Os advogados, às vezes, eles nos ajudam, às vezes eles não nos ajudam, às vezes eles têm experiência, às vezes não têm muita experiência, porque com o tempo a gente começa a pegar alguns macetinhos, né, Fabi? Em relação ao valor inicial, né? Sim, lá. sim. Que todos os processos têm que ter um valor, né? Sim. Aí o advogado colocou um valor lá, Simbólico. para inicial e tal. Aí tudo bem. Só que no decorrer, o juiz falou que não era aquele valor inicial. Porque são 2 residências, né? Aí agora já é da parte civil, tá, gente? Emenda Inicial, se não emendar, risco de extinção do processo sem resolução. Exatamente, mas aí sim, isso é de juiz para juiz, sabe? Aí o que o juiz falou? Não, são 2 residências, por que esse valor? Aí ele pegou e falou assim, não, pode arrumar, e pediu para a serventia arrumar o valor, e ele colocou o valor lá, inicial. Aí tudo bem, só que a serventia não viu. Aí veio e me nomeia e tal. Ah, filha, eu já peguei, já fui, coloquei, aceito o encargo. e estimos honorários. Aí era justiça gratuita, aí eu peguei e falei, baseado na decisão do juiz... De folhas tais. Das folhas tais, com o valor tal, os meus honorários da defensoria é tal. Aí eu fui descrevendo e tal. E nisso, aí eu mandei um e-mail para os caras. Eu falei assim, só que você precisa me arrumar o valor lá em cima também. Meio que vou ter um pouco para trabalhar. Não sei se eu vou ser nomeada novamente nessa vara.
Mas a gente dá risada, mas assim, é importante, porque, gente, a justiça gratuita, ela começa com 230, né? Eu acho que vai até 230 e 31. Alguma coisa assim. É 331, alguma coisa assim. Não, é 200. Não, 278. Isso. Até 878, se eu não me engano. Então, isso faz uma diferença. Sim, com certeza. Entendeu? Fora isso, tem a complexidade. Às vezes você pega Esse processo é complexo. Por quê? Porque eu tendo um pouco de experiência, eu fui olhar os quesitos, porque isso é muito corriqueiro, principalmente no grafo. Porque, assim, o grafo, quem que vai, como que eu falo? Nortear a sua diligência, na verdade, são os quesitos quando eles existem, né? Mas nortear, que eu falo assim, é a gente se atentar no que as pessoas estão querendo perguntar sobre a assinatura. Não, assim, é verdadeiro ou falsa? Não, isso daí a gente já vai fazer. Não, e também tem que tomar muito cuidado, Michele, com os quesitos. Porque, às vezes, a pessoa, ela anexa os quesitos para confundir o perito. Tem isso também. Sim. Então, mas é importante a gente pegar e ler os quesitos. Nesse processo que eu estou falando, propriamente dito, eu vi uns quesitos lá e tal. Eu falei, não tem nada a ver com a lide. Eu falei, tá prejudicada e tal. E eu toda folgada e tal, achando que eu tô na razão. Aí, eis que eu resolvi olhar o contravertido da juíza. Aí eu falei, eu vou ter que fazer aquilo lá, porque aí o juiz a gente tem que responder. Mas tá tudo certo, mas por isso que eu falo. Então, isso é importante. Sim. Porque assim, o nosso trabalho não vai diminuir e não vai ser menos... você não vai se dedicar menos porque você vai receber 278 ou 878 ou estimar nossos honorários. Sim. Eu, pelo menos, eu não faço isso. O meu trabalho, ele continua o mesmo. Sim. Né? Mas, assim, a gente se dispõe, né? A gente tem lá os nossos gastos, né? A gente faz nossos cursos, a gente dedica nossos cursos a livro, a equipamentos. Eu falo para você. Michele, às vezes o aluno fala assim, doutora, mas eu vou ter que adquirir logo de cara esses equipamentos. Eu falo para vocês, olha, ao decorrer de todos esses anos, cada ano que passa, eu compro um equipamento, eu me esforço para comprar uma literatura que isso é fundamental. O perito ele tem que ler, e tem que ler bastante, não é pouco não, tem que se aperfeiçoar. Não, com certeza. No grafo eu comecei com uma lupa, comecei com uma caneta, um estojinho de várias canetas, né? Hoje não, hoje eu já tenho todos os equipamentos lá que o pessoal que me acompanha aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, elas vão ver que a gente faz os treinamentos com os equipamentos, né? Não. Isso é muito interessante também, vocês que estão assistindo aqui a gente, nossa live para peritos, né? Dá um like, um joinha, se inscreve no nosso canal, porque a gente sempre vai estar trazendo informações, dicas, que nem aqui, olha quantas dicas que a doutora nos passou aqui, e deixa eu só te falar, e não é dica que nós lemos e vamos passar isso para o aluno, não, é experiência própria, é prática na prática. Não, com então, certeza. Essa é a dica. Não, mas às vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer o curso e vai sair tudo mastigado. Não vai, gente, não vai, porque assim, o curso, na verdade, é o básico, vamos se dizer, né? A prática é o dia a dia, é o seu processo. Sim. Eu tenho um processo, você tem um outro, e aprende. E não tem essa história de copia-cola. Não tem. Olha, não. Então, aí aquilo que eu comentei, eu já até comentei anteriormente, né? Dos laudos que eu comentei. Você vê que o perito ele não está atento, né? Em alguns detalhes. E eu já vi, assim, um exemplo. Já pediram, algumas pessoas falam assim, me empresta o seu laudo. Eu não tenho nada contra emprestar. Pô, o meu laudo, e se te serve, ok. E você começa a ler e tem as questões, né? Que quando você... Um exemplo, eu, pelo menos, eu coloco dessa forma. O seu laudo, eu acho que é mais ou menos... igual o seu, é bem parecido. É bem parecido.
Sabe por que é bem parecido? Porque a gente segue o Código de Processo Civil. Sim. Então, por isso que o nosso laudo, ele é coerente, o que diz o Código de Processo Civil e é aceito pela Justiça. Por todos, não é? Por todos, né? Pela Defensoria, tudo, pelo Ministério Público. Sim. Então, assim, e eu vejo algumas pessoas, como eu já falei, né? Quando eu empresto o meu laudo e a pessoa não se atenta a ler. Nossa! Ela vai só na análise. Só porque eu falo em ler. Porque a gente descreve o documento. Sim. Entendeu? Sim. Então, uma hora você vai colocar lá, esse documento é de um consignado. Esse documento é de cheque. E a pessoa não se atenta a isso. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, o copiar e colar é complicado. Olha, eu vou até dar um recado aqui, olha, meus alunos de plantão, você que fez o curso comigo, preste bem atenção, leia, adquire o material, né? E isso é fundamental, porque essa história de copia e cola, não faça isso, porque você acaba caindo o seu trabalho perde não fica a credibilidade. Não tem aquela confiança naquele material. Porque é a primeira coisa, um exemplo, que nem o comitê de laudo de peritos, entendeu? De documentos estarem invertidos, não ser da pessoa, de não ser a questionada. É a primeira coisa que o perito assistente, ele faz, é rebater isso. Fala assim, ele não está atento? Nossa. Está nos autos, você entendeu? Então, assim, eu não sei aqui, eu vou falar de Caçapava porque é onde que eu atuo. Eu não sei nos daqui. Mas, assim, que nem Caçapava, o juiz lá, quando ele me nomeia para grafo, ele já coloca lá, para ver se a assinatura da folha tal... Ele já descreve. Ele já descreve, entendeu? Porque assim, então, não adianta eu pegar depois nos outros e pegar uma outra assinatura que não é. Sabe o que é interessante? Até se tiver algum magistrado que me segue no Instagram e ver essa situação, porque muitos peritos não é da área do direito. Então, aquele que é da área do direito, que é um advogado, que é um bacharel em direito, ele já vai ter essa sensibilidade e o entendimento da técnica processual. Agora, imagina, um engenheiro, um médico, cirurgião, um dentista, ele não vai saber processual. E eu gostei do que o juiz de lá de Caçapava fez com a... Não, mas ele coloca... Ele já descreve. Ele já vai direto no objeto. O objeto da lide é essa folha. Então, é essa folha que eu quero que analisa. É o objetivo. Então, se tiver algum magistrado, algum juiz que está assistindo essa live... É muito interessante, isso é a celeridade processual, porque você já vai indicar ali para aquele perito que não tem conhecimento de processo, ele já vai indicar, olha, esse daqui que é o objeto. Isso daí é muito interessante, eu gostei. Não, mas... Tá de parabéns. Eu não conheço o juiz, mas olha, gostei muito dele. Não, mas por isso que eu tô te falando, e é bacana isso, porque assim, você não tem como você errar. Apesar de ele falar isso, esse juiz, ele tem uma outra questão, ele já pediu, olha gente, outra coisa, a pessoa fala assim, o juiz não te chama, chama. E ele já me chamou, uma vez que eu estava lá, que eu faço as coletas no fórum. Sim. Aí ele ficou sabendo, né, pediu para eu subir e tal, e conversou comigo. Então, esse juiz, ele fala, o banco que se vire para entregar os originais. Eles têm que me entregar o original. Isso é interessante, doutora, porque o que acontece? Faz uma diferença surreal. Surreal. O que acontece? O banco, ele se prevalece de uma resolução do Banco Central. Sim. Que o Banco Central diz que o banco pode escanear aqueles documentos e aqueles documentos podem servir como original. Só que, por exemplo, quando você vai fazer uma coleta de uma assinatura, ela tem a genética e a gênese da assinatura. Então, como que numa Xerox você vai encontrar esses elementos, né, doutora? Não tem como. Então, infelizmente, o banco acaba até perdendo essa questão.
né? E se o perito ele tem essa sensibilidade de análise, ele saber analisar mesmo a assinatura, os documentos, ele vai ver que tem essa deficiência Não, sim. dessa peça questionada. Mas assim, Os juízes também, mas assim, isso é muito particular de juiz para juiz. É verdade. Né? É verdade. Essa questão. Né? Eu falo muito lá porque ele tem esse ponto. Então, ele sempre falou para mim, Michela, pode pedir o original. Sim. E deixa que eu seguro. E ele é bem categórico. Sim. Aí eu já peticiono pedindo o original. Sim. E aí o juiz já fala, entrega o original, senão é a favorável para autor. Mas já na hora, ele não tem meia palavra. O legal dele é essa parte, entendeu? Já é direto. Mas assim, porque, gente, é muita diferença que dá. Com certeza. É muita diferença. Então, assim, quando você analisa, porque já aconteceu comigo, até desse cara que era assistente técnico. Os caras demoraram para me entregar o original, né? E o que acontece? Eu falei assim, eu vou analisar pela cópia. Aí eu analisei pela cópia e tal, então aí você começa a ver e tal. A minha conclusão não mudou. Não mudou com o original e com a cópia. Mas a análise, ela aumentou. Sim. O que eu consegui visualizar aumentou muito em relação com o original. Sim. Então, tem coisas que você não consegue. Que nem um exemplo, o momento gráfico. Tem momento gráfico que você não consegue visualizar. Sim. Pela cópia. Pelo original você já consegue. Já consegue. Com microscópio, tudo que a Sim. gente tem. Como você falou. As pessoas, elas se preocupam, assim, não é que elas se preocupam. É diferente de mim e de você. Nós já temos uma bagagem, nós já temos uns equipamentos. São necessários? No momento, sim. A gente precisa de mais? Precisa, porque a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. Mas, como você mesmo falou, gente, compra um microscópio. O microscópio, ele é em torno de uns R$100, tá? Beleza, comprou. Fez a sua primeira perícia, pega o dinheiro dessa primeira perícia e investe num livro. Depois, investe em num outro equipamento. E assim vai indo, porque assim que eu fiz, assim que você faz, você entendeu? E assim você vai montando o seu laboratório. Sim. Né? Mas, assim, voltando à questão da assinatura, ele sempre foi dessa forma, esse juiz. Sempre foi. E, assim, e vai dando certo, porque, assim, as pessoas já estão acostumadas com ele e ele não quer nem saber, ele quer o original. E com tudo isso, a celeridade processual, que isso é o mais importante para as partes. E não só para as partes, mas até mesmo para o próprio juiz ali, porque você acaba eliminando processos. Eu estava fazendo uma pesquisa, Michela. Você sabia que tem muitos processos parados aqui em São Paulo? São muitos processos parados. Por quê? Porque não tem um profissional qualificado, não tem pessoas, até pessoas têm, vamos lá, tem um qualificado, mas ele não cumpre os prazos. Tem. Você entendeu? Tem. Muitos peritos que são nomeados e não entrega a tempo, ou faz o copia-cola, né? Então, assim, infelizmente... Você tem que respeitar. Você está falando até num ponto, e é bacana isso, porque, assim, eu atuo também em Itaquá. Sim. E através de um advogado, ele comentou comigo, ele falou assim, você acredita que teve um perito, que ainda existe processos físicos, tá? Que o perito foi nomeado em vários processos, ele foi lá, fez a carga dos processos e foi para casa. Não. E tipo, sumiu. Não. Sumiu. Meu Deus. Sumiu. E o pessoal tava com o cabelo em pé, porque tipo, e aí, cadê os processos? Não escaneamos, não digitalizamos, nada, e cadê o perito? Nossa. Isso, o advogado me falando que ele tava lá no cartório e o pessoal lá nervoso por conta disso. Teve que mandar um oficial de justiça lá na casa do perito. E ele responde. Ele responde. Aí o cara foi, aí depois porque assim, como os advogados sempre vão, né, e tal. Aí depois aí eu perguntei, mas e aí? Ele falou assim, no outro dia o perito foi lá e levou e tal. Ele falou assim, mas só que tipo assim, tinha perícia que o cara tinha que ter entregue, não entregou. Nossa. Olha, eu falo uma coisa, Doutora,
com os meus alunos, eu ensino a seguinte questão. Quando você for fazer a coleta, já leva seu equipamento, faz ali, entendeu? Não leva documento para casa, né? Se for fazer carga, entregue o documento, porque é uma responsabilidade Muito que você grande. tem muito grande e você responde sim. Se você prejudicar a parte, se você prejudicar a vara, se você, o que for prejudicar ali, você vai responder. E responde até criminalmente. Principalmente, né? É. Porque você acaba... Caso a perca, né, e tudo. Mas assim, aí é por isso que eu falo, aí tem hora que você não entende, assim, o porquê a pessoa faz uma coisa dessa. né? Porque assim, a gente tem os prazos, nós temos os... Assim, é questão também de se organizar, né, Fabi? Sim. Eu penso assim, é você se organizar. Porque assim, quando eu marco a minha diligência, eu já coloco lá, marquei a diligência hoje, eu começo a contar o prazo no outro dia. É você pegar e fazer. E a gente pode pedir mais prazo. Sim, com certeza. E assim, todo mundo concede o prazo. Sim. Eu acho difícil um juiz falar, eu não vou conceder. E fora toda a questão do prazo, que a gente depois pega, né, todo o esquema, a gente sabe que a gente ainda tem umas 3, 4, até 5 dias a mais por conta do rito processual. Sim. Né? Que nem eu tenho um processo, até mesmo de Itaquá, que eu preciso fazer uma vistoria prévia para poder estimar meus honorários, né? Que aí essa parte já é da engenharia civil. Por quê? Porque eu não consegui em cima das fotos, dimensionar o que eu vou fazer lá, né? Então, e o que acontece? A última petição é a minha. Não andou. O processo não andou. Não. E lá é muito corriqueiro isso, então o processo não andou. Aí ontem eu peticionei falando que eu vou fazer a prévia. Só que eu já informei as partes. Eu falei, você já acelera lá. Porque senão, se o perito e as partes também não se manifestam, fica parado, entendeu? É complicado. Eu estou com um processo... E assim, doutora? O trabalhador é digno do seu salário, né? Então, quem também tem um interesse aí? O perito. Você vai fazer um trabalho, você vai receber pelo aquele trabalho. Então, se a perícia ficar parada aí 5 meses, 6 meses, 1 ano, nossa, eu tenho uma perícia para fazer, estimei os honorários X, eu tenho que estimar os honorários, e aí fica ali. Então... é ruim também, né? Então, aí você fica naquela assim, até quando que eu vou ficar? Porque, um exemplo, se eu sentar, eu posso sentar e aguardar? Posso. Espero. Aguardar 6 meses. Não, 6 meses não. A gente aguarda muito mais do que isso, né, Fabi? Mas assim... Tô sendo modesta, amiga. Exatamente. Então, assim, pode ser que daqui a pouco, um exemplo, daqui a 1 ano... os caras me intimam para começar a perícia. Oi, não estou mais atuando. Um exemplo. Aí eu não estou mais atuando, aí vai começar do quê? Do zero. Porque aí vai chamar um outro perito para ver se ele aceita. E aí acaba assim o quê? Protelando mais ainda. E a pessoa, ela precisa... É que nem, eu fui nomeada num processo para fazer uma vistoria de um imóvel, né? E a pessoa, ela era cadeirante. E quando ela comprou o apartamento, não tinha vaga, tem a vaga do cadeirante, porém era no outro bloco, não era no bloco onde ela tinha comprado o apartamento. Você entendeu? Então, no caso, teria que ter no bloco lá e no bloco de cá, nos 2 blocos, não só no bloco da frente. Na verdade... eles acabam atendendo a legislação. Por número lá, mas tudo bem, desculpa. Mas ele avisou, quando comprou, olha, eu sou cadeirante, então tem que ter uma vaga próxima ali. Conclusão, esse processo se estendeu e o homem faleceu. E quando ele faleceu, aí que foi a perícia lá. Então, assim, acaba sendo um descaso com a população, né, se a gente for falar nessa seguinte questão do andamento processual, da demora, entendeu? Então, mesmo que tenha aquela... pede por preliminar, sabe? Então, tem que haver a celeridade, tem que ter pessoas responsáveis. O perito das duas partes. O perito tem que ser responsável. O advogado também. O advogado tem que ser responsável. Quem está conduzindo ali aquele processo... tem que haver celeridade, tem que analisar
o grau de complexidade, de celeridade ali para poder já Dá o resolver. andamento. E tem mais, Michela. Olha só, quando o advogado ele vai entrar com uma ação, ele já tem que mapear todo o processamento que ele vai fazer. Por exemplo, eu comprei um apartamento, agora a gente já sai até um pouquinho do gráfico. Eu comprei um apartamento, eu paguei 1 milhão nesse apartamento e ainda devo mais 1 milhão. Peraí, mas o apartamento ele custava X, eu paguei já a mais por causa dos do IOF, dos tributos ali embutido. Né? E ainda devo 1 milhão, peraí. Então, quando o advogado ele vai entrar com essa ação, ele já é necessário ele mostrar as provas para o juiz. Olha, juiz, meu direito está sendo ferido por causa disso. Olha só, peguei 2 contadores aqui para fazer o cálculo desse financiamento, mostro para a Vossa Excelência que já paguei. Né? O valor dele, porque eu estou pagando o dobro, né? Por que eu estou pagando o dobro? Por que eu ainda estou devendo mais, o mesmo tanto do que eu já paguei? Peraí, o apartamento não vale isso. E aí um advogado bem instruído, né, pega essas 2 análises desses contadores, peritos contadores, e apresenta para o juiz. Olha aqui, juiz. O que o juiz faz? Ele já acelera, intima a parte, vamos tentar fazer uma conciliação. Sim. Né? E ali, fez a conciliação, encerrou o processo, resolveu aquela lide, aquela situação. Mas tem tantos processos que são, que até poderia ser resolvido de uma mais forma rápido, mais celere, e fica ali protelando. E acontece que nem aconteceu com essa pessoa, né, esse médico que veio a falecer e não teve... aí fica para a família. Ele não usufruiu, na verdade, e fica para a família. Mas isso é fato mesmo. A gente acaba aprendendo no nosso dia a dia em relação a essa questão. Mas, assim, os advogados, eles têm que estar atentos a essa questão, né? Porque o juiz, ele tem vários processos. Então, não dá para ele pegar o seu e ficar ali, né? Então... Na verdade, você tem que ir lá e falar, doutor, tá aqui, vamos lá e tal. Eu tenho um que eu fui nomeada, mas assim, são de caso a caso, viu, gente? Mas aí vocês vão entender. Eu tenho um processo que eu fui nomeada até agora, de Poá. O processo é de 2004. Nossa! 2004 esse processo. É físico, inclusive eu vou entregar amanhã ele. Mas assim, são de casos a casos. Ali, os caras vão fazer penhora. E a pessoa, né, ela foi escondendo o imóvel e tudo mais. Aí você vai lendo, vai vendo tudo assim. Fizeram todo tipo de busca, o juiz pediu todo tipo de busca e tal, e não conseguiu. Só que agora, os advogados conseguiram uma escritura pública dele, dessa residência dele, entendeu? Aí agora eu fui nomeada e agora eu vou fazer a avaliação do imóvel dele. Então, assim, gente, são de casos a casos, porque tem situações que realmente demora, porque a gente tem que ir busca. Na realidade, esse daí é o executado. Os bens do executado. Isso. Esse daí é até uma matéria que a gente pode depois discutir aí, ou os advogados de plantão que sabem sobre a situação dos executados, né? Isso é interessante. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, mas demora e esses processos? É que assim, cada processo é diferente, os seus andamentos. Nessa questão, era uma dívida, é uma dívida, e a pessoa fala que não tem dinheiro para pagar. Então penhora. Vai penhorar. Aí vai levantar os bens para ver se levantou tudo. Ajude, renajude, tudo. Fez tudo. Né? Só que aí não tem dinheiro. Agora tem a teimosinha, né? A famosa teimosinha. Isso. Eles fizeram tudo, fizeram toda a busca e tal. Aí o juiz pediu a Receita Federal, até a Receita Federal entrou. Nossa. Pediu a Receita Federal e tal. E o cara pega e declara a residência. Nossa. Aí os caras falaram, como que ele declara a residência se ela não está no nome dele? Na matrícula de imóveis, né? Na certidão de imóveis. Aí os advogados tentou, até que eles acharam a escritura pública. Aí que eles acharam, já colocaram. Aí pegou, aí o juiz agora vai. Porque tudo isso
né, para as pessoas um pouco entender, tal, também não é da minha matéria, nem é daqui, foi feito, tem a casa, o oficial de justiça foi lá, como que funciona? Ele vai lá e olha, na casa dela tem esses 2 microfones, né, esses fones, tal, ele vai anotando, não chegou no valor. Nossa. Porque mais ou menos é feito dessa maneira, né? Não chegou no valor. Então, qual que é o maior valor? É a casa. Mas aí acharam agora. E agora eu vou vai fazer a perícia. Vou fazer a perícia. E que esse desfecho venha a ser bom para as duas partes, né? Que é complicado, né? Não, sim. É que Por isso que eu falo, a gente fala da questão da demora do judiciário, mas assim, são casos a casos, né? Meu irmão também, um exemplo, meu irmão também entrou com uma ação trabalhista e tal, e também foi na mesma coisa, foi mais ou menos igual nesse caso. Nossa. Foi pra cima e tal, não, a casa não é minha e tal, porque aí eles falam também a questão do único bem e tal, mas aí, isso aí já é pro direito, não vou entrar no mérito. E foi, aí depois de 10 anos, nossa, porque aí conseguiu comprovar que a casa era da pessoa, aí ia penhorar, aí a pessoa resolveu fazer o acordo. Aí é só assim. É complicado. Mas né? demora, Complicado. tem casos e casos, né? Bem, então a gente vai encerrando a nossa live. O que você achou? Não, gostei. Apesar de eu ser muito tímida. Gente, olha, ela disse que é tímida. Né? Mas eu sou. Ela disse que é tímida. Então, olha, vocês aguardam ela lá na nossa imersão. Na nossa imersão. Ela vai estar junto conosco na nossa imersão, tirando dúvidas aí com vocês. Venha participar. Se você gostou, faça seu comentário, dá um joinha, se inscreva no nosso canal e venha participar com a gente na nossa imersão. Tá certo? Mas é isso então, Michela. Quero agradecer. Eu que agradeço a o sua convite. participação, por estar aqui nesse bate-papo, aqui nessa live com os peritos judiciais, todos os nossos internautas aqui assistindo, tirando essas dúvidas, curiosidade da perícia grafotécnica, e aí a gente até se estendeu para as outras áreas também. E eu quero agradecer. Eu que agradeço, Fabi, o convite. Eu espero que tenha sido agregado alguma coisa. Com certeza, tudo agrega, é claro. Estamos aqui na verdade, nós estamos aqui para somar, né? Bobo quem acha que é único, que não vai precisar nunca de ninguém, né? E a gente sempre vai precisar, não tem jeito. Sim. Né? Eu falo, você fala assim, é bom, a gente fala, chega até a entender como assim, humildade. Isso é ser uma pessoa humilde, parceira. Porque assim, quantas vezes eu liguei, Michele, e altas horas da noite, final de semana, eu falei, Michela do céu, eu estou aqui com uma dúvida. E assim, a mesma coisa, ela, e fora isso, as dicas, material que você... Livros, né? Inclusive aquele equipamento que quem esteve lá no curso da FIG Unimesp o ano passado, quem me sugeriu aquele equipamento? Aqui, ó, a doutora Michele. A doutora Michele. E é muito bom o equipamento. Demorou muito para chegar, mas chegou. Mas chega. Chegou. Importado e chega. Chegou. E assim, foi muito bom. É mais um equipamento aqui para o nosso escritório. E eu quero agradecer por esse convite e lembrando, pessoal, que no dia 8/7 nós teremos a nossa imersão da perícia judicial, onde nós teremos vários experts com a gente, trocando experiência, passando sobre a perícia judicial, falando sobre o que acontece no meio jurídico, no meio da perícia, no meio de campo, das diligências, e aí sucessivamente. Então eu convido vocês para essa imersão. Faça a sua inscrição, não deixa para a última hora. Não percam. Isso mesmo, não agrega muito, não tem noção. Sim, e não tem dinheiro, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem que pagar, não sei o que. Gente, lá na frente, como no início que eu falei assim, na minha faculdade, a gente não sabia desse campo da perícia. Realmente, o boom estourou, querendo ou não, foi em questão
da pandemia, né? Sim. E foi aí que veio que na questão da internet, porque até então era um campo assim isolado, né? totalmente, ninguém Fechado. sabia Não, nada. e isso é interessante porque quando você falou assim, quando veio o código de 2015, Sim. ele abriu o leque para as outras pessoas, para as outras áreas, para os técnicos. Então, mas isso a gente vai contar na imersão. Isso, vai Vamos ficar mais contar fácil. na imersão. É melhor assim. Deixa Tá só o bom? gostinho, né? Deixa só o gostinho. Quero agradecer a todos e vamos lá para a imersão, pessoal. Não percam, gente.